Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. Só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, minha tropa! E aí, como é que vocês estão? Tudo em paz? Tudo tranquilo? Vamos lá, vamos então iniciar agora aqui, tá? O Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado do Piauí, ok? É a Lei 7725 de 2022. Então, vocês já conhecem a minha metodologia, é a aula direto ao ponto, aquilo que você precisa saber, certo? E no final vamos resolver algumas questões para que vocês observem e tenham aquele feeling de como é tratado na teoria e como é cobrado na prática, beleza? Então, sem muitas delongas, vamos ao que de fato importa, interessa e tem relevância. Esse aqui é o bloco 1, beleza? Esse daqui é meu Instagram. Se você ainda não está me seguindo, cuida. Vai lá me seguir, beleza? Vamos falar agora, tropa, aqui da parte introdutória, da parte inicial. Vamos falar da finalidade do âmbito da aplicação, tá? Do Código de Ética e Disciplina. Logo aqui no primeiro artigo, ele fala e ele traz, olha, esta lei tem por finalidade, o quê? Ela vai tratar de que esta lei, ó, ela vai tratar acerca, né, do Código de Ética e Disciplina, que trata, certo, do poder disciplinar no âmbito das corporações militares estaduais, ou seja, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar. E aí, professor, o que é então que vai definir, certo? O código ele vai definir o quê? Olha aqui, ó. Ele vai definir sobre competências, transgressões, circunstâncias para sua aplicação, bem como instrumentos de apuração, punições, recursos, recompensas, tá? Revisão dos atos disciplinares e reabilitação. Então, esse primeiro artigo aqui ele é muito importante, tá? A finalidade desta lei é o quê? É dispor a respeito do Código de Ética e de Disciplina, certo? Onde no qual ele, então, vai definir o quê? Ele vai tratar sobre o quê? O Código de Ética e Disciplina. Ele vai tratar sobre competências, transgressões, circunstâncias, certo? Para a aplicação daquela determinada situação, certo? Instrumentos de apuração, punição, recurso. Então, tudo isso nós vamos tratar aqui dentro do Código de Ética e Disciplina. Então, podemos dizer que o primeiro artigo aqui ele está fazendo um resumo completo do Código de Ética e Disciplina. Então, tudo isso vai conter aqui dentro do Código de Ética e Disciplina. Nós vamos ver um a um de modo detalhado, de modo gradativo. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá. Já o parágrafo único, ele fala e ele traz a seguinte redação. Ó, observa aqui comigo. A aplicação do poder disciplinar visa a proteção de valores,
preceitos éticos e deveres do militar estadual, bem como a garantia da legalidade, da disciplina e da hierarquia militar, bem como princípios indesejáveis, tá? Para que as corporações atinjam plenamente sua missão constitucional de preservação da ordem pública e respeito aos direitos humanos, tá? Então, minha tropa, a aplicação do poder disciplinar, a aplicação do Código de Ética e Disciplina visa o quê? Visa a proteção. Olha aqui, tá aqui, anota isso aí, ó. Anota isso aqui que isso é muito importante, ó. Visa o quê, ó? A proteção, certo? Dos valores, bem como os preceitos éticos, ó, os deveres do militar estadual, a garantia da legalidade, da disciplina, hierarquia militar, bem como os princípios ali que são indispensáveis dentro das corporações, tá? Então, tudo isso vai versar, certo, a respeito da aplicação do poder disciplinar, certo? Tranquilo, zero estresse, então, vamos avançando de modo gradativo, tá? O artigo 2º, ele fala e ele traz, ó, estão sujeitos a este código os militares estaduais da ativa e inativos. Quem é que está dentro da inativa? Pessoal da reserva remunerada e reformados. Mas aos reformados não será aplicado, tá? Não será aplicado aos reformados. Quem é o reformado, professor? O reformado é aquele cara que é o antigão. Ele já cumpriu tudo que ele tinha que cumprir dentro da polícia militar. Ele se aposentou. Quem está na reserva remunerada ainda há a possibilidade de retornar para o serviço ativo em determinadas situações, certo? Tranquilo? Então, reformado é aquele cara que não consegue mais retornar para o serviço ativo, ok? Tranquilo? Então, bora lá. Ó, e aqui fala também, né, que vai ser aplicado, bem como também aos militares estaduais em circunstâncias de agregação ou no desempenho de cargos ou funções públicas de natureza civil, beleza? O parágrafo 1º, ele fala, estão também sujeitos a este código os militares estaduais temporários, beleza? Parágrafo 2º. Os alunos matriculados nos cursos militares estarão sujeitos às normas internas das respectivas unidades de ensino e de modo subsidiário, tá, do constante neste código aqui. Ou seja, o aluno que está lá no curso de formação de soldado, ele então vai estar sujeito às normas internas ali da unidade de ensino, certo? Academia de polícia ali, certo? Durante o curso de formação. Mas se durante o curso de formação ele comete uma determinada situação que não está dentro do rol ali das normas internas, então de modo subsidiário ele vai responder de acordo com o Código de Ética e Disciplina. Ou seja, primeiro ele está sujeito às normas internas, aqui, ó. E aí se não tem alguma previsão para o ato que ele fez, aí ele vai ser aqui, ó. Vai vir aqui para o Código de Ética e Disciplina aqui. Beleza? Tranquilo? O parágrafo 3º, ele fala e ele traz, olha, o militar da reserva remunerada convocado para atividade estará sujeito, além destas normas, às dispostas em legislação específica. Já o parágrafo 4º, ele fala, o militar reformado não estará sujeito a este código, é o que eu te falei, tá? O militar reformado não está sujeito a este código, ok? O artigo de número 3º, olha o que ele fala. Para efeitos deste código, consideram-se organizações militares, ou seja, OM, tá? Comandos gerais, comandos intermediários, corregedorias, coordenadorias, diretorias, unidades de ensino, certo? Unidade de saúde, locais de instruções, corpos de tropa, unidades e subunidades operacionais, bem como presídio militar, dentre outras, nas formas da lei. Então, é considerado, tá, organizações militares, tudo isso que eu falei aqui para você. Então, se na sua prova a banca falar assim, olha, corregedoria, coordenadoria e diretorias não é considerado organizações militares. É errado. É sim, você está vendo aqui comigo que é sim
considerado, tá, organizações militares, tá? Os comandos intermediários, corregedorias, coordenadorias, diretorias, tudo isso é considerado organizações militares, ok? Então não vai errar essa questão aí, fechou? Tranquilo? Vamos então avançando aqui, tá, para a parte dos princípios gerais e bem como também da hierarquia e da disciplina. O artigo de número 4, ele fala: a hierarquia e a disciplina são as bases das corporações militares estaduais. Você sabe já disso, você já está careca de saber, tá? Que a base é o quê? Hierarquia e disciplina, certo? É a base das corporações militares, tá? A hierarquia e a disciplina. O parágrafo 1º, ele fala, olha, a disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos permanentemente pelos militares estaduais, beleza? Tranquilo? Ou seja, por que ele fala de modo permanente? Porque imagina comigo, você, soldado da ativa, recém-formado barra ontem, né? O pessoal fala barra ontem, o que acabou de se formar, certo? E aí você tá lá no quartel, e aí chega um antigão que já tá na reserva remunerada lá, 30 anos de serviço, um sargento, e aí você pega e tira uma brincadeira com ele. Porra, sargento, o senhor tá com a barriga grande, bora correr, bora fazer um cardiozinho. Ei, não pode, meu filho, você precisa manter o respeito e a hierarquia de modo permanente, independente dele estar na reserva remunerada. Ele já tem mais de 30 anos, independente, ele tem mais de 30 anos de serviço, independente se ele está na ativa ou na inativa. Você precisa manter o respeito e a disciplina, certo? A hierarquia e a disciplina é a base, ó, tá aqui, beleza? Então você que entrou ontem, o barra ontem, tá? Não pode fazer um negócio desse não, beleza? Tranquilo? Zero estresse? Então bora lá. O parágrafo 2º, ele fala e ele traz, olha, a civilidade, a camaradagem, a confiança e a lealdade são indispensáveis à formação e ao convívio nas organizações militares, incumbido aos seus integrantes incentivar e manter a harmonia e a solidariedade, promovendo estímulos de aproximação e cordialidade, tá? Então, ó, a civilidade, camaradagem, confiança, lealdade é o que, ó? Indispensáveis, tá? É indispensáveis, certo? Para que, então, promova ali um estímulo de aproximação e cordialidade entre, então, todos os membros ali das organizações militares. Fechou? Tranquilo? Tá bom? Tranquilo? Então, vamos avançando. O artigo de número 5º, ele fala e ele traz, olha, a hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade em níveis diferentes, por postos e graduações, da qual decorre a obediência dentro da estrutura da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, culminando no governador do Estado, comandante superior dessas corporações. Tá? A hierarquia militar, minha tropa, olha o que ele fala, é a ordenação progressiva da autoridade. Ou seja, imagina comigo que você entrou aqui, ó, como soldado, depois você vira cabo, depois você vai virar 3º sargento, depois 2º sargento, e assim de modo gradativo. Ou seja, há ou não há uma progressão, certo? Uma ordenação progressiva de autoridade. Então, quando você era soldado, você não podia mandar em ninguém. Até o cachorro do quartel, do batalhão ali, ele mandava em ti. Quando você vira cabo, ei, já tem um soldado ali para você mandar. Você já delega, ei, cabo, desenrola aquela guerra ali, entendeu? Quando você vira sargento, ei, meu amigo, já anda assim já, ó, sargento, ó. Entendeu? Ei, cabo, ei, soldado, desenrola aquela guerra, desenrola aquela missão ali, entendeu? Então, a hierarquia é a ordenação progressiva, degrau por degrau, em níveis diferentes, tá? Se for posto, é oficial, certo? Se for praça, então você está falando da graduação, certo? Praça tem graduação, oficial tem posto, beleza? Tranquilo? Então, bora lá.
O parágrafo 1º, ele fala e ele traz, para efeito desta lei, a palavra comandante, quando usada genericamente, engloba também as funções de quê? De corregedor, diretor, chefe, gerente e coordenador. Então, cuidado, quando então usada genericamente. Beleza? Então, quando usada genericamente, certo? A palavra comandante, então, engloba, certo? Também as funções de corregedor, diretor, chefe, gerente e coordenador. Beleza? Tranquilo? Zero estresse. Parágrafo 2º, ele fala e ele traz. Olha, a ordenação da autoridade se faz por postos e graduações, de acordo com o escalonamento hierárquico, a antiguidade e a precedência funcional, certo? Então, a ordenação da autoridade, ela vai se fazer de acordo com o seu posto ou graduação. É exatamente o que eu te falei. Se você é sargento, você tem uma autoridade ali determinada. Se você é cabo, você tem uma um pouco mais limitada. E quando você é soldado, meu amigo, você só manda no nóia na rua, no vagabundo mesmo. Porque dentro da polícia você não dá ordem para seu ninguém. Beleza? Então a ordenação da autoridade, ela vai ser feita por postos e graduações. Se você é sargento, você manda mais do que o cabo. Se você é tenente, você manda mais do que o sargento, mais do que o cabo, mais do que o soldado, e assim de modo gradativo. Fechou? Tranquilo? Vamos lá. Ó, posto é o grau hierárquico dos oficiais. Então, falou em oficial, você vai lembrar que ele tem posto, certo? E ele vai ser conferido pelo governador, o GOV, certo? O GOV que vai, então, conferir esse posto dele, do oficial. Já o praça, ó, ele já tem o quê? Graduação, certo? Então, cuidado para não confundir. A banca vai querer te induzir ao erro, dizendo que o praça, ele tem posto e o oficial tem graduação. Negativo, é ao contrário. O oficial tem posto e o praça tem graduação, ok? Tranquilo? Zero estresse. E outro detalhe também importante aqui também vai ser conferido, tá? Pelo governador, certo? Então, a graduação do praça ali, beleza? Pelo GOV, certo? Vamos lá. Parágrafo 5º, olha o que ele traz, olha o que ele fala. Salvo disposição legal contrária à antiguidade entre os militares e estaduais, dentro das respectivas corporações, em igualdade de posto ou graduação, será definida de modo sucessivo pelas seguintes condições. Ó, a data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação, adaptação, habilitação, nivelamento ou aperfeiçoamento, certo? Data da nomeação, admissão ou inclusão e a maioridade, beleza? Então, salvo disposição legal contrária, a antiguidade ela vai se dar de acordo com essas condições aqui que eu acabei de falar, beleza? Tranquilo? Zero estresse. O parágrafo 6º, ele fala e ele traz, durante os cursos militares prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação definida pelos regimentos dos respectivos cursos, durante os cursos, tá? Durante os cursos, ó. Aí o parágrafo 7º, ele fala, após os cursos de formação de oficiais e praças, tá? Prevalecerá, para efeito de antiguidade, a ordem de classificação obtida nos respectivos cursos, beleza? Tranquilo? Zero estresse. Então, após o curso, que vai prevalecer para efeito de antiguidade, tá? É a ordem obtida ali naqueles respectivos cursos, certo? Tranquilo? Parágrafo 8º. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, o oficial ou o praça ocupar a função que lhe atribua superioridade funcional sobre os integrantes do órgão ou serviço que dirija, comanda ou chefia, certo? E o militar ativo em relação aos inativos. Ou seja, professor, se nós temos então, digamos que 2/3 sargento, e aí, quem é que vai ser, que vai ter a precedência funcional sobre o outro? E aqui ele fala, deixa bem claro para a gente no parágrafo 8º, ó, em igualdade, ó, cadê minha caneta?
Presta atenção, ó. A precedência funcional ocorrerá quando, em igualdade de posto ou graduação, ó, ocupar a função que lhe atribua superioridade funcional, certo? Sobre os integrantes do órgão ou serviço, que então dirija, comanda ou chefia. Então, se um dos dois, né, tem ali uma função que então lhe traz, que lhe atribua superioridade funcional, ele então tem precedência funcional. Professor, e se nós temos, por exemplo, um sargento da ativa, um terceiro sargento da ativa e um terceiro sargento da inativa? Quem tem precedência funcional sobre quem? O da ativa. Sempre o da ativa vai ter precedência a respeito acerca do que está na inativa, ok? Beleza? Tranquilo? Então, bora meter marcha, bora continuando aqui, fechou? Artigo de número 6º, ele fala: a disciplina militar é a exteriorização da ética profissional e manifesta-se pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual, traduzindo-se na rigorosa observância e acatamento integral das constituições, leis, regulamentos, normas e ordens por parte de todos os integrantes das corporações militares estaduais, tá? Então, a disciplina militar, certo? É isso, tá? É a exteriorização da ética profissional, certo? E a rigorosa e observância, acatamento, tá? Integral ali das leis, regulamentos, normas, certo? Tudo aquilo que, então, deve ser acatado por parte de todos os integrantes das corporações militares. Fechou? Tranquilo? Zero estresse. O parágrafo 1º, ele fala e ele traz, olha, são manifestações essenciais da disciplina, tá? A inobservância das prescrições legais e regulamentares, a pronta obediência às ordens dos seus superiores hierárquicos, salvo se manifestamente criminosa, aqui faltou só um M, tá? Perdão. Manifestamente, tá? Bem como também, tá? É uma manifestação essencial da disciplina a proatividade em benefício do serviço, a correção de atitudes, tá? As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos, a colaboração espontânea na disciplina coletiva e na eficiência da corporação. Então, tudo isso aqui, minha tropa, está ligado, tá? Às manifestações essenciais da disciplina. Então, muito cuidado, leva isso contigo para a prova, porque isso aqui também é instrumento de cobrança e pode ser instrumento de cobrança na sua prova, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Artigo de número 7. Olha o que ele fala, olha o que ele traz. As ordens devem ser prontamente acatadas e executadas, beleza? Cabe ao militar a inteira responsabilidade pelas ordens que der e pelas consequências que dela advierem, beleza? Cabe ao subordinado, ao receber uma ordem, solicitar os esclarecimentos necessários ao seu total entendimento e compreensão. Ou seja, não fique com dúvida, pergunte: ei, comandante, tenente, capitão, não entendi, pode me explicar? Então, cabe ao subordinado receber a ordem e solicitar esclarecimento. Não entendi, é para fazer o quê? É para ir para onde? Entendeu? Então, você tem que perguntar, você tem que tirar as dúvidas, beleza? Parágrafo 3º. Quando a ordem contraria preceito regulamentar ou legal de forma não manifestadamente expressa, o executante poderá solicitar a sua confirmação por escrito, cabendo à autoridade que a emitiu atender à solicitação. Cuidado, QAP aqui nesse parágrafo 3º. Ó, quando a ordem contrariar preceito regulamentar ou legal de forma, certo, que então não for manifestamente expressa, o executante ele pode solicitar, ou seja, você que vai executar, você pode solicitar: comandante, faça essa confirmação aí por escrito, essa ordem por escrito. Aí ele vai: epa, rapaz, isso aqui, na realidade essa ordem aqui não era nem para eu falar para ele fazer, então deixa quieto. Então, não faz mais não, tá bom, entendeu? Por quê? Porque é uma ordem que ele está lhe dando que então contraria preceitos
regulamentar ou legal, certo? E aí você tem que se respaldar. Comandante, faça a ordem por escrito, beleza? Tranquilo? Ele vai fazer? Provavelmente não. Você vai pegar uma mijada? Provavelmente sim, beleza? Mas é isso, tá? Então é isso que você precisa levar para a prova, ok? Bora lá. Parágrafo 3º. Quarto, aliás, tá? Ó. Cabe ao executante que exorbitou no cumprimento de ordem recebida a responsabilidade pelos excessos e abusos que então cometa, tá? Então, você, executante, se você se exceder, é sua responsabilidade, bem como também aquele abuso que você cometa. É sua responsabilidade, beleza? Tranquilo? Aqui nós estamos diante dos valores fundamentais, né? Então, ali, determinantes da moral, beleza? Do militar ali. Quais são eles? São vários, eu não vou ler todos aqui, certo? Porque senão vai ficar bem chato, mas eu quero que você, então, faça a leitura desses valores aqui após o término da aula, beleza? Pegue o material, tá bom? E faça a leitura no seu material. São vários, eu quero que você, então, massifique isso aqui, tá bom? Mas vamos lá, ó. Vamos ler aqui alguns, ó. Ó, respeito aos direitos humanos, tá? Moralidade pública, responsabilidade pública, certo? Patriotismo e lealdade, hierarquia, disciplina, coragem, certo? Respeito à honra militar. Então, tudo isso está ligado aos valores fundamentais, certo? Determinante, tá? Da moral do militar. Beleza? Tranquilo? Zero estresse, então vamos avançando, tá? O parágrafo único ele fala, olha, considera-se para fins de aplicação desta lei, honra pessoal. O que é honra pessoal? É o sentimento de dignidade própria, apreço e respeito de que é o objeto ou se torna merecedor o então militar perante seus superiores, pares e subordinados. O pundonor militar é o quê? O dever do militar pautar a sua conduta corretamente, exigindo dele, em qualquer ocasião, comportamento ético que vai refletir no seu desempenho perante a corporação. E decoro da classe é o valor moral e social da instituição perante a comunidade. Beleza? Tranquilo? Bora resolver aqui algumas questões para massificar esse conteúdo aqui. Vamos lá, ó. A hierarquia e a disciplina são apresentadas como as bases das corporações militares estaduais, pilares que sustentam a ordem e o funcionamento da instituição. Esses princípios devem ser mantidos de forma permanente, manifestando-se em atitudes e comportamentos que demonstram respeito mútuo e compromisso com a missão constitucional. Com base na seção 2, capítulo 1, que trata dos princípios gerais da hierarquia e da disciplina, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. A letra A. A civilidade e a camaradagem são valores secundários na formação e no convívio nas organizações militares? Professor, acho que não, acho que está errado. Letra B. A hierarquia militar é uma ordenação de autoridade que culmina no comandante-geral da corporação. Errado. Letra C. Graduação é o grau hierárquico dos oficiais, não do praça. Letra D. A antiguidade, em caso de igualdade de posto ou graduação, é definida primeiramente pela maioridade. Errado. Letra E. A hierarquia militar é a ordenação progressiva da autoridade, em níveis diferentes, por postos e graduações. Bingo. Primeira questão, gabarito, letra E. Exatamente, tá? A hierarquia é a ordenação progressiva ali da autoridade. Lembra que eu te falei? Se é soldado, você não manda em ninguém. Virou cabo, você já manda no soldado. Virou sargento, já manda no cabo e no soldado. E assim de modo gradativo, beleza? Gabarito, primeira questão, letra E. Vamos então à nossa segunda questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. A disciplina militar é a exteriorização da ética profissional e se manifesta pelo exato cumprimento dos deveres do militar estadual. Essa manifestação é traduzida na rigorosa observância e no acatamento integral das constituições, leis, regulamentos, normas e ordens. Sobre as manifestações essenciais da disciplina, assinale as afirmações a seguir e marque a correta. Letra A.
A proatividade em benefício do serviço não é considerada uma manifestação essencial da disciplina? Errado. Letra B. A pronta obediência às ordens dos seus superiores hierárquicos é uma manifestação essencial da disciplina, sem exceções? Errado. Letra C. As manifestações espontâneas de acatamento dos valores e deveres éticos são manifestações essenciais da disciplina. Bingo. Segunda questão, gabarito letra C. Vamos à nossa terceira questão. As ordens militares, para que o sistema de hierarquia e disciplina funcionem, devem ser prontamente acatadas e executadas. No entanto, o texto legal estabelece responsabilidades claras, tanto para quem emite a ordem quanto para quem a executa, garantindo que o processo seja pautado pela legalidade e pelo entendimento mútuo. A partir das disposições sobre as ordens, qual das afirmações está correta? Letra A. O militar que executa uma ordem é o único responsável pelas consequências dela? Não, errado, tá? Letra B. O subordinado deve executar a ordem sem solicitar qualquer esclarecimento? Não, errado. Lembra que eu te falei? Tem dúvida? Pergunta, tá bom? Tranquilo? Letra C. Quando uma ordem contraria preceito regulamentar de forma não expressa, o executante pode solicitar a confirmação por escrito. Pronto, bingo. Perfeito, gabarito. Terceira questão, letra C de Corolla. Exatamente isso, tá bom? Quarta questão. Os valores fundamentais que determinam a moral do militar são cruciais para a conduta profissional e para a imagem da instituição perante a sociedade. Esses valores incluem o respeito aos direitos humanos, a moralidade pública e a responsabilidade. Qual das seguintes opções não é um valor fundamental da moral do militar, de acordo com o texto? Ou seja, 4 das 5 alternativas estão ligados, tá, ao valor fundamental da moral. E apenas um não está, que é a incorreta que ele está pedindo, tá? Que não é um valor fundamental, beleza? Letra A. Justiça, alicerçando todas as ações no ordenamento jurídico. Ok. Letra B. Coragem, demonstrada pelo destemor ante o perigo. Ok. Letra C. O respeito aos direitos humanos, especialmente a liberdade, a igualdade e a vida. Ok. Letra D. Pundonor militar, que é o dever de pautar a sua conduta corretamente. Ok também. E a letra E fala exigência de privilégios e benefícios em função do posto ou graduação. Perfeito, gabarito da nossa quarta questão. Letra E, beleza? Então, quarta questão, gabarito, letra E. Isso aqui não é um valor fundamental, beleza? É exigência de privilégios e benefícios, ó, em função do posto ou graduação. Não pode, minha tropa. Isso aqui não é um valor de forma alguma, beleza? Você não pode se beneficiar em razão do seu posto, da sua graduação, em razão da sua farda, beleza? Tranquilo? Quinta questão. Olha o que ela fala, olha o que ela traz. O texto ressalta que o militar da reserva remunerada, convocado para atividades, está sujeito às normas do Código, além das dispostas em legislação específica. Por outro lado, o militar reformado não está sujeito a este Código. Com base na seção 1, que trata da finalidade e do âmbito da aplicação, assinale a alternativa correta. Letra A. Militares estaduais da ativa, inativos e temporários estão sujeitos a este Código, certo ou errado? Professor, não sei, tô na dúvida. Beleza, então vamos deixar de stand-by, tá? Letra B. Alunos matriculados no curso militares não estão sujeitos a qualquer norma? Epa, a qualquer norma não, tá? Sujeito sim às normas do ensino ali, tá? Da instituição de ensino. Letra C. O militar da reserva remunerada, convocado para a atividade, está isento do Código? Não, errado, não está isento não, ele vai estar sim sujeito, beleza? Letra D. O militar reformado está sujeito ao Código, mas somente em casos de transgressão grave. Não, errado, beleza? E letra E fala, olha, o militar reformado está plenamente sujeito a este Código. Negativo, não está sujeito, beleza? O reformado, tá? Então, realmente, o gabarito é letra A,
quinta questão. Mas aí você pode pegar e me falar assim, professor, cara, mas é o seguinte, ó, lá na redação da lei fala os militares da ativa, inativos e temporários. Só que dentro dos inativos, professor, tem a reserva remunerada e tem o reformado. Sim, correto, mas logo após, no parágrafo, a mesma lei ela fala, olha, mas atenção, dentro lá dos inativos, o reformado ele não está incluso, ele não está sujeito ao Código de Ética e Disciplina. Ou seja, consequentemente, somente o que está na reserva remunerada. Beleza? Então, com isso, gabarito letra A, totalmente de acordo com a lei. Tá bom? Tranquilo? Então, a gente finaliza agora o nosso primeiro bloco, a gente finaliza, tá? E eu vou te aguardar já no próximo bloco. Conta comigo, vamos para cima buscar a tão sonhada farda, a tão sonhada aprovação. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!